Olá, turma! Hoje nós vamos falar sobre a lógica bayesiana e sua importância para a realização de testes de hipóteses, bem como também vamos falar sobre o valor de P e o significado desse valor de P. Então vamos lá! Mas antes, vamos ao nosso quiz de hoje. Como se define uma distribuição normal? Quais os parâmetros envolvidos em uma distribuição normal? O que é a zona de normalidade em uma distribuição normal e em que ela implica? O que é o intervalo de confiança para uma média? Antes de iniciarmos nossa aula de hoje, é interessante fazer uma rápida revisão. Diz-se que uma distribuição de dados é considerada normal quando média, mediana e moda têm exatamente os mesmos valores e quando a representação gráfica dessa distribuição ela é simétrica e mesocúrtica, a partir desse ponto de tendência central. Quando uma distribuição de valores obedece a essas regras, ela é considerada uma distribuição normal ou gaussiana, como nós vimos na aula passada. Essa distribuição ela deve ser simétrica e essa simetria deve ser calculada através de fórmulas específicas. Uma vez checada se a distribuição é normal e simétrica, também devemos checar se ela é mesocúrtica. Nós devemos verificar se essa distribuição não é alongada demais, isso é leptocúrtica, ou achatada demais, isso é platicúrtica, na região ao redor da medida de tendência central. Para isso também há um cálculo específico que determina essa curtose. Como podemos saber se os dados são distribuídos normalmente? Para isso, é possível fazer testes de hipótese para testar a normalidade desses dados. Os principais testes de hipótese são o de Agostino-Persson, Shapiro-Wilk, Anderson-Darling e Kolmogorov-Smirnov. O teste de Agostino-Persson é um teste muito poderoso para testar a normalidade, entretanto ele exige amostras um pouco maiores. Já o teste Shapiro-Wilk ele é um teste de poder mediano e exige uma amostra não tão grande assim. Também teremos o teste de Anderson-Darling e, por último, o teste de Kolmogorov-Smirnov, que serve para pequenas amostras, mas apresenta o menor poder entre eles. Então, na aula de hoje, nós aprenderemos sobre como funciona a lógica bayesiana, como fazer testes de hipóteses e o que significa o valor de P. A lógica bayesiana ou inferência bayesiana é um método estatístico inferencial que consiste na avaliação de hipóteses pela máxima verossimilhança, que é um método para estimar os parâmetros com base em um modelo estatístico a partir de um conjunto de dados amostrais. Então, com base em uma amostra, nós estimamos qual seria o valor para o parâmetro da população. Uma grande diferença entre a inferência probabilística e a inferência bayesiana é que, enquanto a inferência probabilística quantifica a chance de ocorrência de um dado evento num futuro, a verossimilhança, que é a base da inferência bayesiana, ela quantifica o quão plausível é uma hipótese ao serem consideradas todas as evidências já ocorridas. Enquanto o estudo de probabilidade geralmente implica em um estudo prospectivo, isso é, daquilo que ainda vai ocorrer, a verossimilhança é um estudo retrospectivo. É um estudo da plausibilidade de hipóteses baseada nos eventos que já ocorreram. Então, a inferência bayesiana utiliza esse método da verossimilhança para então testar as hipóteses. Então, a inferência bayesiana, usando o método de verossimilhança, determina o quão plausível é essa hipótese, de tal forma que um teste de hipótese nada mais é do que uma técnica probabilística com base na inferência bayesiana,
realizada para testar se as hipóteses formuladas são plausíveis por verossimilhança, determinando a sua aceitação ou rejeição com base em um dado intervalo de confiança previamente definido. Por isso que foi importante nas aulas anteriores nós termos abordado inicialmente intervalo de confiança, como calculá-lo e o que ele significa. Aqui é interessante frisar que os testes de hipóteses podem ser paramétricos e não paramétricos. Os testes de hipóteses paramétricos testam a hipótese de diferença entre dois ou mais conjuntos de dados, onde esses dados vêm de variáveis quantitativas contínuas. E os parâmetros envolvidos aqui são a média e os desvios padrões. Já os testes não paramétricos, como nós vimos anteriormente, eles são testes de hipóteses que servem para testar se há diferença entre medianas ou modas de dados qualitativos ou quantitativos discretos. Além disso, vimos também que para testes paramétricos, os dados devem ser distribuídos normalmente, enquanto que para testes não paramétricos, essa obrigatoriedade não existe. Existe aqui um paralelo entre testes paramétricos e testes não paramétricos. Então, para cada teste paramétrico, geralmente existe um equivalente não paramétrico àquele teste. Por exemplo, o coeficiente de Pearson, que é o coeficiente de correlação linear, é um teste paramétrico. O coeficiente de Spearman é o equivalente ao teste de Pearson para dados que são não paramétricos. O teste T para uma amostra é um teste paramétrico, enquanto que o Wilcoxon para uma amostra é o teste equivalente não paramétrico. O teste T pareado tem como equivalente o Wilcoxon pareado. O teste T não pareado tem como equivalente não paramétrico o Mann-Whitney. A nova análise variância de uma via ou one-way, ela tem como seu equivalente não paramétrico o Kruskal-Wallis, enquanto que a nova de uma via ou one-way com medidas repetidas tem como seu equivalente não paramétrico o teste de Friedman. Então, resumindo, existem testes paramétricos e existem seus testes equivalentes não paramétricos. Mas antes de se realizar um teste de hipóteses, não importa se esse teste é paramétrico ou não paramétrico, uma etapa fundamental é justamente definir quais são essas hipóteses. O formalismo para a elaboração de hipóteses em estatística é que a hipótese nula, isso é, H0, é a hipótese que defende que não há diferença entre as médias, medianas ou modas dos valores para uma dada variável dependente em estudo, quando se compara duas ou mais distribuições de dados, isso é, quando se compara duas ou mais médias, medianas, modas com suas respectivas variabilidades. Já a hipótese alternativa, ou H1, é a hipótese justamente contrária à hipótese H0, isso é, a hipótese nula. Essa hipótese defende que há diferença entre as médias, medianas ou modas dos valores para uma dada variável dependente em estudo quando se compara duas ou mais distribuições de dados, isso é, quando se compara duas ou mais médias, medianas ou modas. Então, como funciona isso na pesquisa? Então, em uma pesquisa científica, o pesquisador geralmente formula a hipótese alternativa, isso é, que existe uma diferença entre os valores para a variável dependente que foram medidas no grupo controle em relação àquelas que foram medidas no grupo experimental. Isso é, no grupo onde houve a manipulação da variável independente, da variável de entrada. Então, o que o pesquisador busca é uma relação de causa-efeito, onde a causa é a variável independente e o efeito é a alteração na variável dependente. De tal forma que a hipótese nula é simplesmente a negativa da hipótese alternativa. Isso é, que não há diferença ou que não há relação de causa-efeito naquilo que o pesquisador está observando. Como os testes de hipótese trabalham com a inferência bayesiana, isso é, com a plausibilidade das hipóteses,
há uma possibilidade de se cometer erros de julgamento, isso é, erros de hipótese. Os erros de hipótese são dois. Erro do tipo 1, que é, ao realizar um teste de hipóteses, nós rejeitamos H0, a hipótese nula, quando na verdade a hipótese nula é a verdadeira. Ou então, erro do tipo 2, que é aceitar a hipótese nula, isso é, aceitar a igualdade dos valores entre os grupos, quando na verdade a hipótese nula é falsa. E dado justamente os erros do tipo 1 e 2, um novo conceito surge, que é o conceito de poder do teste de hipótese. Então, o poder do teste de hipótese, ele tem como objetivo conhecer quanto o teste de hipótese pode controlar, isso é, minimizar um erro do tipo 2. Isso é, o erro de se aceitar a igualdade entre valores de dois ou mais grupos, quando na verdade esses valores apresentam alguma diferença. Ou seja, o erro de se aceitar a hipótese nula, quando na verdade a hipótese alternativa é mais plausível. Então, quando eu disse que o teste de D'Agostino-Pearson é o teste mais poderoso para testar a normalidade de um conjunto de dados, o que eu quero dizer é que aquele teste ele minimiza ao máximo as chances de se cometer um erro do tipo 2, isso é, de aceitar H0 quando na verdade H0 é falso, ou seja, de dizer que aqueles dados vêm de uma distribuição normal quando na verdade eles não estão normalmente distribuídos. Então o teste de D'Agostino-Pearson é um teste muito mais exigente em determinar a normalidade ou não para um conjunto de dados. Dois fatores que afetam diretamente o poder de um teste de hipóteses são o tamanho da amostra, isso é o nosso N, onde quanto maior for o tamanho da amostra, maior o poder do teste. E outro fator é o nível de significância, alfa. Quanto maior for o nível de significância, também maior o poder do teste. Como vimos, o nível de significância geralmente é determinado antes do teste de hipótese e o mais comum é o nível de significância de 0,05. Já o tamanho da amostra é o fator que nós podemos alterar com uma certa facilidade. Então, para garantir um poder de teste de hipótese maior, nós deveremos aumentar o tamanho da nossa amostra. Depois nós exemplificaremos a interferência do tamanho da amostra e também do nível de significância no poder dos testes de hipóteses. Um conceito muito importante quando estamos realizando testes de hipótese é o conceito da região crítica. A região crítica é o conjunto de valores assumidos para o parâmetro média que estão fora do intervalo de confiança da distribuição para os dados daquela amostra. Ou seja, num teste de hipótese é justamente o intervalo de valores onde a probabilidade de se encontrar a média verdadeira é mínimo. Aqui vale a pena revisar alguns pontos. Nós vimos que é praticamente impossível nós sabermos o valor para um parâmetro da população, tendo em vista que nós jamais conseguiremos trabalhar com toda a população. Então, o que nós temos, na verdade, é uma estimativa para esse parâmetro, tendo em vista que nós estamos trabalhando com uma amostra dessa população. Nesse caso, um exemplo gráfico é bem mais interessante. Nessa distribuição de valores, eu defini o alfa, isso é, o nível de significância, em 0,05, o que determina que o meu intervalo de confiança é de 0,95 ou 95%. Quando eu determino o intervalo de confiança, todos os valores que estiverem acima de 1,96 desvios padrões ou abaixo de 1,96 desvios padrões estão fora do intervalo de confiança e esses intervalos de dados são a nossa região crítica. Então, se eu determino o intervalo de confiança de 0,95, o que eu tenho é que eu tenho uma região crítica que é alfa sobre 2. É o meu 5%, 0,05, dividido por 2, o que vai dar 0,2275, para além de 1,96 desvios padrões calculados, ou um alfa sobre 2 de 0,02275,
para valores aquém de menos 1,96 desvios padrões. No caso específico aqui para esse exemplo, a média da amostra foi de 60 e esse intervalo de confiança variou de 57,5 até 62,5. Então esse é o intervalo de confiança de mais ou menos 1,96 desvios padrões. Qualquer valor acima de 62,5 ou abaixo de 57,5 estão na região crítica. Uma vez que agora nós sabemos o que é a região crítica, qual é a região de aceitação? A região de aceitação é o conjunto de valores assumidos para o parâmetro média que estão dentro do intervalo de confiança da distribuição de valores para os dados da amostra. Isso é o intervalo de valores onde a probabilidade de se encontrar a média verdadeira é máxima, assim como havíamos discutido. Graficamente, usando aquele mesmo exemplo, a região crítica é aquela região de valores acima ou abaixo de mais ou menos 1,96 desvios padrões da distribuição dos dados em questão. Já a região de aceitação é exatamente equivalente ao intervalo de confiança. Isso é a região entre os valores dentro do intervalo de confiança. Nesse exemplo, de 57,5 até 62,5. Então, como vocês já devem ter percebido, determinar o intervalo de confiança é o mesmo de determinar a região de aceitação, bem como implica em também determinar a região crítica. Então, quando eu escolho um alfa de 0,1, eu determino um intervalo de confiança de 90%, isso é, de 0,9. Por consequência, a minha região de aceitação vai ser de 90% e a minha região crítica será de 10%, sendo que essa região crítica ela é dividida entre 5% maior do que mais 1,65 desvios padrões e 5% para valores menores do que menos 1,65 desvios padrões. Então, todos os intervalos que estiverem além desse valor ou aquém desse valor são considerados na zona crítica. Se eu escolho um alfa de 0,05, eu determino um intervalo de confiança de 95%. Logo, a minha região de aceitação será de 95%, ela aumenta um pouco mais em relação à anterior. E a minha região crítica cai para 5%, sendo que 2,5% dos valores são acima de mais 1,96 desvios padrões e 2,5% partem de valores inferiores a menos 1,96 desvios padrões. Já escolhendo um alfa de 0,01, eu determino um intervalo de confiança de 99%, minha região de aceitação sobe para 99% e minha região crítica cai para 1% em relação à anterior. Sendo que 0,5% estará no intervalo de valores acima de mais 2,58 desvios padrões e 0,5% estarão a valores abaixo de menos 2,58 desvios padrões. A escolha do nível de significância alfa tanto implica na escolha do intervalo de confiança, como na região de aceitação e também na região crítica. Então, num teste de hipótese, qual é a relação entre a região crítica e a aceitação ou rejeição da hipótese nula, isso é, de H0? Se o valor da média de uma distribuição A, por exemplo, estiver dentro da região de aceitação de uma distribuição de dados B, a hipótese nula deve ser aceita, com a menor probabilidade possível de se cometer um erro do tipo 1. Ou seja, se eu estiver comparando a média de um conjunto de dados A com a média de um conjunto de dados B, e a hipótese nula defende que essas médias sejam iguais, se a média do conjunto B estiver dentro do intervalo de valores para a região de aceitação na distribuição A, a hipótese nula deve ser aceita. Isso é, não há diferença entre as médias do conjunto A e do conjunto B.
e a probabilidade de erro do tipo 1 é a menor possível. Já se o valor para a média de uma distribuição A estiver dentro da região crítica para uma distribuição B, a hipótese nula deve ser rejeitada. Então eu aceito a hipótese alternativa. E com isso eu tenho a menor probabilidade possível de se cometer um erro do tipo 2. O erro do tipo 2 é aquele em que eu aceito H0 quando na verdade H0 é falsa. Isso é, quando na verdade a hipótese nula não é plausível. Mais uma vez, o que isso significa? Se eu estou comparando a média de um conjunto de dados A com a média de um conjunto de dados B e a média do conjunto de dados B está dentro do intervalo de valores da região crítica para a distribuição A, eu devo rejeitar H0. Isso é, eu devo rejeitar a hipótese nula. Então, como isso funciona na prática? Então, imagine que eu tenho a distribuição de frequências para uma amostra A. Uma vez tendo essa distribuição de frequência, eu já determinei a média para esse conjunto de valores, bem como o intervalo de confiança, isso é, a minha região de aceitação, bem como eu também já determinei a minha região crítica para esse conjunto de valores. No gráfico, todo valor acima daquele Z alfa, que é o valor limite para aquele intervalo de confiança, para os quais a partir dele eu tenho valores que pertencem à região crítica, foi determinado. Quando eu comparo esse conjunto de observações com o segundo conjunto, percebam que a média para esse segundo conjunto de observações se encontra dentro da região de aceitação. Isso é, encontra-se dentro do intervalo de confiança e não na região crítica. Então, quando isso acontece, nós aceitamos H0. Isso é, a diferença entre esses valores médios é creditada meramente ao acaso, ou seja, à variabilidade dos próprios dados dentro das amostras. Entretanto, se ao comparar os dois conjuntos de dados, a média do segundo conjunto se encontra dentro da região crítica para o primeiro conjunto, nós então rejeitamos H0, admitindo que essa diferença entre os valores da média são maiores do que aqueles que são creditados ao acaso, ou seja, à variabilidade dos próprios dados. Por fim, nós chegamos ao significado do valor de P, que é muito comum aparecer nos testes de hipótese. Uma vez determinando o intervalo de confiança, nós também teremos determinado a nossa região crítica. E nós também teremos determinado um valor de P no caso de rejeição de H0. Nesse caso, quando o alfa é de 0,1, o intervalo de confiança é de 90% e a nossa região crítica é de 10%. Então, no caso de rejeição de H0, dado esse intervalo de confiança e essa região crítica, a probabilidade de ter cometido um erro do tipo 2 é inferior a 10%. Quando optamos por um alfa de 0,05, o nosso intervalo de confiança vai para 95%, a nossa região crítica para 5%, e uma vez rejeitando H0, a probabilidade de cometer um erro do tipo 2 é inferior a 0,05, isso é, inferior a 5%. Já escolhendo um alfa de 0,01, o nosso intervalo de confiança é de 99%, a nossa região crítica é de apenas 1%, e uma vez eu rejeitando H0 num teste de hipótese, a probabilidade de eu ter cometido um erro do tipo 2 é inferior a 0,01, isso é, inferior a 1%. Então, quando nós determinamos o intervalo de confiança, automaticamente nós temos um valor de probabilidade de erro do tipo 2 associado a esse intervalo de confiança. Percebam que o nível de significância é exatamente igual ao valor de probabilidade de se cometer o erro do tipo 2. Isso é, o erro de rejeitar H0, quando na verdade H0 é a hipótese mais plausível.
Em estatística, praticamente todos os estudos têm um alfa de 0,05, isso é, trabalham com intervalo de confiança de 95% e uma região crítica de 5%. Então, sempre nós teremos associado uma probabilidade de erro do tipo 2 nesses estudos inferior a 0,05. Isso é, inferior a 5%. Esse é o gold standard, o valor padrão para praticamente todas as análises estatísticas que vocês verão. Eu sei. Muita teoria, né? Então, que tal vermos isso na prática e com valores reais? Nesse exemplo, eu utilizei um site na internet para realizar uma distribuição de frequências para um dado conjunto de dados. Chamaremos isso de distribuição A. Eu inseri um conjunto de dados referentes à altura em centímetro de um grupo de mulheres. Para essa distribuição A, eu selecionei um nível de significância alfa de 0,05. Isso implica em um intervalo de confiança de 95% e um valor de P de 0,05, como destacado aqui. Ao calcular a média e o desvio padrão para esse conjunto de valores, nós obtemos que o valor médio para a altura desse conjunto de mulheres é de 155 centímetros, com um desvio padrão igual a 10. Como nós vimos também, o intervalo de confiança de 95% determina que os valores críticos, isso é, o valor de Z, é de mais ou menos 1,96 desvios padrões. Como o desvio padrão calculado foi de 10, 1,96 vezes 10 dá um valor de 19,6 centímetros. Se eu acrescentar esse valor de 19,6 centímetros ao valor da média, eu terei o meu Z superior, que é calculado em 174,6. Então, essa é a minha primeira região crítica. Qualquer valor acima de 174,6 está nessa região crítica. Já se eu subtrair 19,6 da média, eu terei um valor para a região crítica inferior de 135,4 centímetros. Então, minha segunda região crítica vai ser valores inferiores a 135,4 centímetros. Usando o mesmo site, eu fiz uma segunda distribuição de valores. Nessa segunda distribuição de valores, de uma segunda amostra, eu continuei escolhendo um nível de significância alfa de 0,05, o que determina um intervalo de confiança de 95% e um valor de P de 0,05. A média de altura para os indivíduos desse segundo grupo foi de 170 centímetros, com um desvio padrão de 10. Usando a mesma técnica anterior de se calcular os valores de Z mais e Z menos, isso é, de determinar as regiões críticas, nós chegamos aos valores de Z menos de 150,4 e Z mais de 189,6. Então, a nossa região crítica corresponde a qualquer valor acima de 189,6 ou abaixo de 150,4. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho duas amostras, a amostra A com uma altura média de 155, mais ou menos 10 em termos de desvio padrão, e a minha amostra B, que tem uma altura média de 170 centímetros, mais ou menos 10. Então, ao realizar um teste de hipótese, onde nós queremos checar se essa diferença entre os valores médios se dá meramente ao acaso ou se ela é significativa do ponto de vista estatístico, o que um teste de hipótese efetivamente faz é ver se o valor da média para o conjunto de dados B está dentro ou fora da região crítica para o conjunto de dados A. Para a distribuição A, nós calculamos que os valores limites para as regiões críticas são de 174,6 e de 135,4. Então, um teste de hipótese vai checar se o valor da média para o conjunto B está dentro do intervalo de confiança da distribuição A ou está dentro dos intervalos relacionados à zona crítica dessa distribuição. No caso aqui do nosso exemplo,
A segunda média foi de 170 centímetros. Então percebam que o valor de 170 centímetros se encontra dentro do intervalo de confiança da distribuição A. Isso é, dentro da região de aceitação para H0. Então, quando eu comparo essas médias, eu devo aceitar H0, tendo em vista que 170 está compreendido no intervalo entre 135,4 e 174,6. Logo, essa diferença entre os valores da média da altura do conjunto A e do conjunto B é acreditado somente à variabilidade normal de alturas entre os indivíduos. Na sequência, eu utilizei o mesmo site para criar uma distribuição C. Isto é, eu selecionei uma terceira amostra e nessa amostra, utilizando os mesmos intervalos de confiança de 95% e o mesmo valor de P de 0,05, eu construí essa distribuição. Para essa distribuição, a média da altura foi de 150 centímetros, mais ou menos 10 em termos de desvio padrão. Então, para essa distribuição C, os meus limites críticos, isso é, os meus valores de Z, foram de 130,4 e de 169,6. Então, a minha região de aceitação de H0 ela vai de 130,4 a 169,6. Já as minhas regiões críticas são qualquer valor acima de 169,6 ou menor do que 130,4. Se eu comparar essa distribuição C com a minha distribuição B, eu terei o seguinte: a minha distribuição B foi aquela que teve uma média para os valores de altura de 170 centímetros. Percebam que 170 centímetros é um valor que se encontra além do valor limite para a minha zona crítica da distribuição C. Isso é um valor maior do que 169,6. Neste caso, essa diferença entre as médias de 150 e 170, dados esses desvios padrões, é considerada significativa. Em outras palavras, quando a média de um segundo conjunto de dados se encontra fora da região de aceitação, isso é, fora do intervalo de confiança para a segunda distribuição, eu devo rejeitar H0. Logo, essa diferença entre os valores médios é considerada significativa. E a probabilidade de eu ter cometido um erro do tipo 2 é inferior a 0,05, que é o meu valor de P. Então, é dessa forma que um teste de hipótese funciona. Recapitulando algumas coisas, nós já vimos que existem dois tipos de erro. O erro do tipo 1, que é rejeitar H0 quando H0 é verdadeiro, e erro do tipo 2, que é aceitar H0 quando H0 é falsa. E nós vimos também que o poder de um teste estatístico tem uma relação com o erro do tipo 2, de tal forma que o poder do teste tem como objetivo de conhecer o quanto o teste de hipóteses pode controlar, isso é, minimizar um erro do tipo 2, isso é, o erro de aceitar a hipótese nula quando na verdade a hipótese nula ela é falsa. Como conclusão, nós podemos chegar ao seguinte, que quando eu aumento o meu alfa, isso é, aumento o meu nível de significância, eu reduzo a chance de erro do tipo 2, isso é, o erro de aceitar H0 quando o H0 na verdade é falso. Aumentar o alfa é reduzir o intervalo de confiança. Reduzindo o intervalo de confiança, nós em contrapartida aumentamos o erro do tipo 1, isso é, o de rejeitar H0 quando na verdade H0 é verdadeiro. Já se eu reduzir o meu valor de alfa, eu aumento o meu intervalo de confiança. Isso aumenta as chances de erro do tipo 2, isso é, de aceitar a hipótese nula quando ela é falsa, e reduz o erro do tipo 1, o de rejeitar a hipótese nula quando ela é verdadeira. Que tal observarmos isso na prática? Se tomarmos aquele mesmo exemplo inicial de uma amostra de indivíduos do sexo feminino cujo valor de altura média foi de 150 centímetros, com um desvio padrão igual a 10 centímetros, se eu optar por escolher um alfa de 0,01, isso é, um intervalo de confiança
de 99%, o meu valor de P cai para 0,01. Então, eu estou aumentando o poder do teste. Caso eu rejeite H0, a probabilidade de se cometer um erro do tipo 2 é inferior a 1%. Agora, os meus limites para as minhas regiões críticas são de 124,2 e 175,8. Como perceberam, o meu intervalo de confiança aumentou muito. Sendo assim, o meu intervalo de confiança vai de 124,2 até 175,8. Se eu comparar essa distribuição de dados com uma outra distribuição de dados, onde o valor para a média foi de 170, mas eu tenho um intervalo de confiança de 95%, nós chegaremos à conclusão que a média de 170 se encontra dentro da região de aceitação de H0 para o primeiro conjunto, de tal forma que esse teste de hipótese nos permite aceitar H0, inferindo que essa diferença entre as médias é explicada ao acaso. Entretanto, nós já realizamos esse teste antes, com um intervalo de confiança de 95%, e a conclusão que nós chegamos é de que haveria sim diferença entre as médias, de tal forma que, ao aceitar H0, nós cometemos um erro do tipo 2. Então, como vimos aqui, diminuir o meu valor de alfa, aumentando assim o meu intervalo de confiança, aumenta o poder do teste estatístico. Entretanto, aumenta também as chances de cometer um erro do tipo 2. E se eu fizesse o contrário? Então, com aquele mesmo conjunto de dados, onde a média para a altura daquela amostra foi 150, o que eu fiz agora foi selecionar um alfa de 0,1, isso é, um intervalo de confiança de 90% e um P de 0,1. O que eu fiz então? Eu aumentei o valor de alfa e assim eu reduzi o intervalo de confiança. Com esse novo nível de significância e também esse novo nível de P, os meus intervalos de confiança variam entre 133,5 e 166,5. E as minhas zonas críticas vão de qualquer valor acima de 166,5 ou qualquer valor abaixo de 133,5. De tal forma que, se eu comparar essa distribuição com aquela distribuição onde o valor médio foi de 170, eu verei que o valor de 170 está dentro da região crítica para esse primeiro conjunto de dados, de tal forma que o teste de hipótese aqui faria com que nós rejeitássemos H0. Entretanto, nós vimos que essa mesma hipótese sendo testada com intervalo de confiança de 95%, naquele caso, nós aceitamos H0. De tal forma que aqui nós cometemos um erro do tipo 1. Então, como podemos ver, aumentar o valor de alfa aumenta as chances de erro do tipo 1, bem como se eu reduzir demais o valor de alfa, eu aumento as chances de cometer erro do tipo 2. Então, o que fazer? Manter o alfa em 0,05, que, como eu disse anteriormente, é o mais usual em estatística. Com isso, nós trabalharemos com um intervalo de confiança de 95%, e com uma probabilidade de cometer erro do tipo 2 inferior a 0,05, isso é, inferior a 5%. Eu poderia ter somente dito, pessoal, mantenham sempre o alfa em 0,5, trabalhando com intervalo de confiança de 95% e o P menor do que 0,05. Entretanto, é interessante saber por que disso. O porquê é que nós devemos manter um equilíbrio entre as probabilidades de cometer erro do tipo 1 e as probabilidades de cometer erro do tipo 2. Bem, eu espero que vocês tenham entendido melhor como funciona a dinâmica dos testes de hipóteses e qual a importância de determinar os valores de intervalo de confiança corretos para que não cometamos erros do tipo 1 ou do tipo 2. Por hoje é só, pessoal. Ficamos por aqui. Até a próxima aula.